Essa gratidão espiritual é viva, pulsante, dinâmica, contagiante, e ela se expressa por meio do testemunho. Nós contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Já parou a pensar que todas as vezes que você vai reclamar pelo que não aconteceu, você poderia estar contando sobre o que já aconteceu, porque isso vai gerar fé para que você veja Deus continuando a fazer. Nós não encobriremos aos nossos filhos, nós não deixaremos oculto. Nossos filhos não podem ficar sem saber tudo que Deus já fez. Nós escrevemos um livro ano passado sobre a canção do Beco Sem Saída. E um pouco desse ponto aqui faz parte de um dos capítulos do livro. Agora, no mês de maio, fez 20 anos do acidente da Andréia. Por que escrever um livro 20 anos depois para falar de uma coisa que aconteceu 20 anos depois? Porque enquanto você lembra, memória, gratidão e conta, você está criando ambientes de fé para que Deus continue fazendo. Várias situações da nossa vida em que está um momento muito difícil. Eu lembro que as meninas olhavam para nós e falavam assim: pai, se Deus fez o que Ele fez com a mamãe, Ele pode fazer de novo. O que gerava fé? Não encobrir, não ocultar dos nossos filhos as maravilhas de Deus. A palavra testemunho no livro do Randy Clark, chamado O Poder do Testemunho, ele vai dizer que a palavra hebraica está associada com a expressão fazer de novo. Então, quando eu sou grato, e não só sou grato pelo que Ele fez, mas eu também contarei, cantarei, compartilharei tudo que Deus fez e de tudo que Deus é, porque tudo que Ele faz é uma revelação de tudo que Ele é. Quando nós contamos isso, nós estamos criando ambientes de fé para que Deus faça de novo. Quantas vezes você estava com um nível de fé baixo e você ouviu o testemunho de alguém, seu nível de fé aumentou e você fala: eu vou encarar isso. Por quê? Porque o testemunho tem esse caráter de ser um princípio ativador de fé para viver uma vida de milagres. E quando o povo de Deus esquecia o seu testemunho, eles começavam a se desviar. Deuteronômio 32:7 vai repetir: lembre-se para nunca esquecer e nunca se desviar. Paulo em 2 Coríntios 4:13 diz que criei, por isso falei. Logo, o que falo é a expressão do que eu creio. Tudo que você fala é um reflexo de tudo que você acredita. Se você testemunha do que Deus já fez, está dizendo: eu acredito que você vai fazer de novo. Nós vamos parar de orar pelas situações já pensando na desculpa que vamos dar por não ter acontecido nada. Cada vez que uma família narra, conta as intervenções de Deus na sua história, ela está construindo um ambiente propício para que Deus faça novos milagres. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra que revela Deus. O mandamento é que nós ensinemos a criança, que nós venhamos criar memoriais e não monumentos. Nós estamos gastando a nossa vida, a nossa energia, construindo monumentos para os nossos filhos. E precisamos começar a deixar memórias para os nossos filhos. Monumentos passam, memórias permanecem. Monumentos podem tirar dos nossos filhos, mas memórias jamais. Temos que construir memórias de fé. Nossos filhos têm que lembrar de nós não como homens desesperados, ansiosos, mas como homens e mulheres de fé, que mesmo no meio das tempestades da vida, lembraram-se sempre dos feitos de Deus e permaneciam na firme e fiel fé de que Deus é o Deus que pode fazer de novo. Nós estamos aqui agora num momento muito complicado, porque nos tira da subjetividade. Não, mas eu sou grato por dentro. Ah, por dentro eu sou grato. Não, porque gratidão espiritual, ela é expressiva. Aqui deixou claro quem é e quem não é. E ao invés de culpa, tem que ser derramado sobre nós agora arrependimento. Porque se o que eu falo não são palavras que testemunham os feitos de Deus, são mais reclamações e murmurações, não tenho e preciso conhecer o Deus que é. Porque quando conheço o Deus que é, Ele me faz ser. E Ele vai colocar louvor nos seus lábios. E o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Louvar é reconhecer os feitos de Deus. Quantos estão no caminho de Deus aqui? Agora, quantos veem Deus no caminho? Às vezes nós estamos tão focados no destino que não vemos o Deus do caminho. Nós estamos tão
extasiados por ficarmos recebendo promessas de Deus, que não percebemos que muitas vezes somos defraudados espiritualmente, porque não nos falam sobre os processos. E promessa sem processo é engano, gera expectativa, não gera fé. Porque a promessa é de Deus, o processo é seu. E expectativa é quando eu espero que Deus faça sem precisar passar o meu processo. Gratidão gera ações de graça. Se eu não vivo em ações de graça, se eu não tenho uma atitude de louvor que reconhece Deus em tudo, não só reconheço que estou no caminho de Deus, mas vejo Deus no caminho. Você está tão focado em chegar no teu destino que você não desfruta do caminho. E é o caminho que te forma. Porque nós passamos pelo caminho de Deus, mas não vemos Deus no nosso caminho. Você vai sair daqui crendo que você está no caminho de Deus, mas quando você chega na sua empresa, na sua casa, você não vê Deus lá. Tão importante quanto crer que está num caminho de Deus é ver Deus no seu caminho, cara. E isso é atitude de louvor, sempre por tudo dando graças, porque Deus está no caminho. Eu vejo Deus no caminho, eu vejo Deus em todas as coisas. Aquilo que parece uma porta fechada, um não, uma frustração, pode ser um grande livramento. É Deus no caminho. Muitas vezes somos tão imaturos, tão infantis e queremos sair correndo sem saber para onde que o Pai está indo. Por isso que aqueles que esperam no Senhor, não quer dizer ficar parado, mas é se deixar ser conduzido por Ele, no caminho dEle, para chegar no destino dEle para você. Por isso que quando a gratidão é ativada dentro de nós, não a gratidão natural, mas a gratidão espiritual, fruto da experiência com a graça de Deus, ela vai do seu interior, vai fluir vida. Nós precisamos mais do que pessoas bem educadas aqui. Precisamos de homens e mulheres que nasceram de novo, nascidos do céu, que andam como Jesus, que não só estão no caminho de Deus, mas veem Deus no caminho. Sempre que eu estiver diante de uma situação desafiadora e não saber o que fazer, eu tenho que lembrar do que Ele já fez. Esse é o nosso terceiro ponto. O valor dos memoriais de fé para permanecer no caminho. A gratidão é uma experiência espiritual, é um princípio espiritual que vai liberar um testemunho, palavras que vão sempre contar do que Deus já fez. E isso vai construir na nossa história memoriais. Vemos o texto falando, a partir do versículo 4, eles poriam a confiança em Deus e não se esqueceriam dos seus feitos. Então, quando eu não me esqueço, eu lembro. E lembrar é manter essa palavra viva. E quanto mais essa palavra está viva dentro de mim, mais eu ando nela. O que é obedecer? É andar nessa palavra. É praticar essa palavra. Por quê? Porque eu lembro dela. E Ele vai dizer, vocês não serão como os antepassados que se esqueceram. Se você traçar uma linha do tempo da família de Israel, você vai perceber algo muito lindo. Que toda a história, desde Abraão, é marcada por memoriais. O que são memoriais? Deus falou com eles. Deus se revelou com ele lá em Betel pela primeira vez. Ele levantou um memorial de pedras. Para quê? Para lembrar de onde Deus falou comigo pela primeira vez. Então toda vez que você se vê desorientado, você faz o quê? O que aconteceu com ele? Lembra da história? Deus falou para ele que levaria ele para uma terra. Quando ele chegou na terra, ele viu que a terra não tinha nada, ele se sentiu inseguro. Aí ele foi para o Egito. No Egito ele passou um monte de situação complicada. E aí ele ficou desorientado, perdido. O que ele fez? O texto fala que ele voltou para o lugar em que Deus falou com ele pela primeira vez. Por quê? Porque tinha um memorial lá. Repita comigo, quando eu não sei onde eu estou, eu tenho que lembrar que Deus está na última palavra. Deus está no lugar em que Ele falou comigo na última vez. Aleluia! Deus falou com ele. E ele tinha que andar naquela palavra. Quando ele se perde da palavra, ele tem que voltar para onde? Volta para o lugar onde Deus falou com você. Volta à palavra da qual você se perdeu dela para que você se encontre. Por isso que memoriais de fé são importantes para que nós permaneçamos no caminho com o coração grato e com testemunho vibrante. Que fomente ambientes de fé no seu time de trabalho, na sua equipe de trabalho. A sua equipe tem que ter a melhor performance. Por quê? Porque você é um cara que onde você está, o seu ambiente é um ambiente de confiança e de fé.
Nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que ser homens e mulheres de alta performance. Jesus formou 12 caras de alta performance, que onde eles chegavam diziam: esses caras viraram o mundo de cabeça para baixo. É importante entender isso, que milagres não salvam. Você já viu pessoas que receberam um milagre, mas não creram em Jesus? Mas a gratidão, ela coloca pessoas no caminho da salvação. Lembra dos 10 leprosos? 10 receberam o milagre, mas só aquele que foi grato e voltou teve uma experiência de fé salvadora. Já parou pra pensar que, cara, as pessoas amam milagres, mas milagres não salvam. Mas quando nós criamos ambientes de gratidão, nós colocamos pessoas no caminho da salvação. A gratidão faz as pessoas voltarem para aquele que fez o milagre. 10 leprosos foram curados, mas um foi grato, e quando ele voltou por causa da gratidão, ele encontrou o Senhor que fez o milagre. E aí ele experimentou algo que os outros 9 não experimentaram, porque não foram gratos. Salmo 106:12 vai explicar o bezerro de ouro, uma experiência de idolatria. E é interessante, presta atenção, porque ali era o povo de Deus, liderado por um homem de Deus, que estava no ambiente que eles haviam sido levados por Deus, que pegaram todo o ouro que foi dado por Deus, criaram ali um bezerro de ouro que tinha o nome de Deus, porque chamaram o bezerro de Elohim, que era o nome de Deus, mas não era Deus. Então tem coisa que gente de Deus faz, com o recurso que Deus dá, nos lugares que Deus mandou ir, mas que não são de Deus. Por quê? O texto fala: cedo se esqueceram das suas obras. Quando você se esquece do que Deus fez e do que Deus é, você começa a fazer coisas em nome de Deus em que Deus não está. Guarde isso no teu coração, que nós venhamos criar memoriais. A memória é o alicerce de uma jornada de milagres, para viver o cumprimento de todas as promessas de Deus para a nossa vida. Por isso que a expressão que mais vai aparecer no livro de Deuteronômio, que são 5 discursos de Moisés, é: lembre-se, lembre-se, lembre-se de onde o Senhor te tirou, lembre-se do que Jesus fez por você, lembre-se, lembre-se. Por quê? Porque eles estavam prestes a chegar na terra prometida, e ele vai falar o tempo todo: lembre-se, lembre-se, lembre-se. Porque se vocês não se lembrarem de tudo que ele fez, vocês não vão ter fé suficiente para viver tudo aquilo que ele vai fazer. Que Deus nos ajude, que Deus fortaleça o seu coração, que você volte para casa hoje decidido a construir memoriais na sua família, a sentar com seus filhos e falar sobre os feitos de Deus, contar as histórias. Sabia que a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi ouvida por Deus, guardada no coração e contada aos filhos? Deuteronômio capítulo 6 fala: essas palavras que hoje te ordeno, guarda no teu coração e inculcarás nos seus filhos. Antes de você enfiar na cabeça do seu filho, Deus tem que enfiar no seu coração. Porque se o adolescente vê que você quer enfiar na cabeça dele, mas não está no seu coração, ele não vai receber. Ah, meu filho não ouve, meu filho é teimoso. Claro, não vê. É diferente quando as palavras saem do coração das palavras que só saem da religião. As palavras que saem da religião condenam, as palavras que saem do coração abraçam. Eu não quero fazer um monte de promessas para vocês aqui hoje, mas eu quero te dizer algo: se você tiver um coração grato, a gratidão espiritual que vai te levar a uma vida de testemunho e de louvor, se prepare, porque vai haver um liberar de favor e graça sobre a sua vida. Se você crê nisso, queria que você ficasse de pé e nós vamos orar.